Design instrucional para cursos online. Hoje eu vou receber aqui a grande professora Vani Kensky, que já já ela vai solicitar para entrar e eu vou adicioná-la. Tá? Conhecidíssima e muito esperada a live de hoje. O que a gente vai falar aqui? Bom, claro que o tema principal é design instrucional para cursos online, mas a gente vai falar de várias coisas aí, tá? Esse título é também o título de um dos livros que a professora Vani Kensky organizou, Design Instrucional para Cursos Online, e ele tem um significado muito especial para mim, porque eu tive o prazer de participar da origem desse livro, né, que foi lá atrás, quando a professora Vani Kensky começou a criar um curso de design instrucional em nível de pós-graduação. Né? E esse curso de especialização começou a fazer muito sucesso, teve várias versões, chegou a mudar de instituições, e eu era convidado desde o primeiro a participar das aulas inaugurais, dando uma palestra sobre educação sem distância na aula inaugural. Eu estou atento aqui para ver se a professora Vani entra, e por isso que eu estou toda hora assim. Mas aí esse curso evoluiu e ela acabou me oferecendo uma disciplina de novas tecnologias em cursos online. E aí a professora Vani entrou, já acenei para ela, já solicitou para entrar. Vani, já ela entra e vai poder. Aí, agora sim, estamos ao vivo. Então, A gente está apanhando aqui do. Sim. Íamos ficar conversando. E estava ótima a conversa, só que não estava ao vivo, né? E nem estava gravando, Pois mas é. estava ótimo. Mas finalmente, então, agora a gente entrou. Deixa eu ver aqui se está tudo bem. Ok. Então vamos começar. A professora Vani Kensky é mestre e doutora em educação, é graduada em geografia e pedagogia, é pesquisadora e professora do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Já foi vice-presidente na gestão 2015 a 2019 da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. É autora de vários livros que a gente não vai ter tempo de enumerar todos aqui, muito importantes e muito citados e muito utilizados. Tá? E eu vou destacar um aqui que eu estava falando no início, que é o Design Instrucional para Cursos Online, tá? Que é este livro aqui, Design Instrucional para Cursos Online, na sua segunda edição, né? Agora pela Artesanato Educacional. E esse livro tem um significado muito especial, como eu estava dizendo, porque ele é o resultado aí de um trabalho muito bonito que a professora Vani começou já faz algum tempo, com a criação de um curso de especialização em design instrucional. E esse curso, no início, eu dava palestras e depois fui convidado a ter uma disciplina que é um dos capítulos desse livro, assim como outros capítulos se referem a outras disciplinas desse programa coordenado pela professora Vani. Né? Então a gente vai falar um pouco de design institucional, desse livro, de outras questões também que estão hoje, são bastante quentes hoje, e de perguntas, e respondendo perguntas que vocês vão colocar aqui, ou que já colocaram nos comentários lá das postagens que a gente fez no Instagram. Tá? Então, eu começo perguntando para a professora, primeiro dando as boas-vindas, agradecendo de novo pela sua disposição. Eu sei que você está participando de um monte de lives, está sendo muito requisitada nesse momento, e ainda conseguiu reservar essa tarde para falar conosco. Então, muito obrigado, muito bem-vinda. Eu começo fazendo uma pergunta bem básica. Design instrucional ou design educacional? Qual que é a diferença? Pois é, antes de mais nada, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Romero, pelo convite.
Isso aí é uma parceria nossa de muitos anos e é uma alegria poder estar. Eu acho que é fundamental e Educação Sem Distância eu sigo, eu vi todas, eu vi a live da Andréia, da Alice, foram ótimas, eu já falei inclusive isso para a Andréia, que foram excelentes e eu acho que é importante nesse momento a gente virtualmente dar as mãos para que a gente possa tentar, né, superar todas as questões, como hoje mesmo, com as nossas, Sim. com o Instagram aqui, debutando no Instagram, então, para fazer uma live, né? Então, eu acho que é importante. E a sua pergunta, o que eu design instrucional é o nome internacional, Instructional Design. Então, quando nós pensamos, que nós começamos a planejar este curso em 2003, 2003, 17 anos já. Exatamente. E começamos a construir, quer dizer, antes, né, em 97, 98, já se ouvia, já se falava. Eu tinha alunas, a própria Andréia, que foi minha aluna, já pensava, já fazia, foi o mestrado dela primeiro, né, o mestrado dela, a primeira vez que uma pesquisa que eu tive conhecimento sobre um trabalho já científico completo sobre design instrucional no Brasil e outros tantos internacionalmente. O nome e a próprio perfil, a área, ela já é conhecida e não conhecida ligada a ensino online, nem a EAD. Ela é bem antiga e ela é trabalhada com diferenciados formatos. Então, o instrucional design e design instrucional, para mim, era uma questão tranquila e que nós, quando começamos a ver a importância que havia na democratização do acesso à educação via educação à distância, nós vimos que era imprescindível que nós tivéssemos e aprendêssemos sobre o design instrucional. Ele é uma peça-chave nesse processo. E então, o curso e tudo, e o processo todo, ele vem em meio a um processo permanente, contínuo de aprendizagem que continua até hoje. Então, não estávamos, vamos dizer, desenvolvendo um curso sobre coisas do passado. Era aquilo que nós estávamos aprendendo, aprendemos com os nossos alunos e os desafios que tudo isso nos colocava. Então, nós tivemos contato internacionalmente aí com vários espaços que faziam esse tipo de projetos e criamos né, principalmente no início, fazíamos assim projetos muito pontuais, né? Fizemos alguns atendimentos e tudo mais, fomos afiando os nossos instrumentos e as nossas percepções até um ponto que nós achamos que era necessário, e cada vez que nós começamos lá em 2001 a fazer alguma coisa, a atender alguém, preparar algum projeto de curso online, a gente via, não, mas precisa aprender avaliação, precisa aprender sobre tecnologias, precisa aprender. E nós começávamos a construir o processo do curso que nós vimos ao final, e aí por conta e influência muito grande da professora Ana Cristina, que era mestranda, doutoranda nessa época, nossa, lá na Faculdade de Educação, e que ela foi minha aluna de mestrado, foi minha orientanda, e então ela disse, olha, nós poderíamos pensar em um projeto para desenvolver com a Universidade de Juiz de Fora. Levamos quase uns 6 meses preparando e 1 ano esperando uma deliberação, até que em 2005 foi aberto o primeiro curso, 360 horas, 1 ano e meio, e que daí fomos com a Universidade de Juiz de Fora até 2009. E depois, então,
foi feita uma revisão, várias revisões foram feitas, nem um curso, cada ano era um curso diferente, porque à medida que a gente ia avançando no conhecimento, a gente também alterava a proposta. E aí fizemos, e até 2014 nós fomos depois, então, para o SENAC, e depois, então, aí saímos dessa formalização de cursos, e os cursos seguem os seus caminhos e nós os nossos, mas design instrucional continua sendo uma grande preocupação, principalmente teórica e prática, de avanço, porque Sim. o que a gente sente em educação à distância e uso das tecnologias e toda essa formação é que nós não podemos consolidar nada, né? Nós estamos sempre atualizando os conceitos e as práticas. É a nossa maneira de ser e de ver essas formações. E o designer tem que ter esse perfil, né, de estar sempre aberto a mudanças, Com né? certeza, Não é nada com congelado certeza. e formatado, é sempre assim. E o educacional, quando ele vem dentro do Brasil, né, por conta dos educadores que achavam que instrucional era alguma coisa que era ligada à instrução programada, um tipo de Sim, formatação que era rejeitada, e aí ele entra o educacional. Mas o educacional, para mim, ele tem um questionamento muito grande, porque educacional é como educação à distância e ensino à distância. Educação à distância tem muito mais o que fazer. Educação é alguma coisa é ampla, envolve amplo, política, gestão, processos, claro. muita coisa que não é apenas o que o ensino, né, envolve. O Entendi. ensino decorre de tudo isso, mas a nossa preocupação didático-pedagógica com as ações de ensino, seja à distância, né, ou presencial, elas têm uma relação diferenciada. Então, design Perfeito. instrucional, instrução ensino, design projeto. Então, é um projeto de ensino que nós fazemos e que nós pensamos e que fazemos Sim. trabalho. É um nome, digamos assim, já padronizado mundialmente, mas cuja semântica a gente deve entender como design do ensino e da aprendizagem. Não seria isso? Exato, exatamente. E É o que ficaria um design nome meio nesse. longo, design do ensino e aprendizagem. Então, o design instrucional já é É, consolidado, criou uma é, semântica própria. A gente não pode ficar amarrado à semiótica apenas da origem Isso. instrucional. E uma outra coisa, nesse design, Romero, é a questão dele ser vinculado a projeto. É um projeto, é um planejamento que Sim, você atua, não é um desenho, né? O exato. desenho em Claro, inglês seria design, seria draw. Então, o draw. design é muito mais um projeto de Perfeito. ensino, ou o antigo planejamento, como Claro. os Só que educadores sempre falaram. envolvendo muito mais coisas E agora, porque a gente tem mais muito recursos. mais. Nossa, aí é que vem a mágica e a diferença de se fazer um design instrucional bem feito. O que é Perfeito. difícil, complicado e nem todo mundo consegue. E cada vez fica mais, né? Ao mesmo tempo que surgem mais facilidades pelas novas tecnologias, mas fica mais complicado o design porque a ecologia de sistemas que a gente tem que gerenciar fica bem maior, né? E a gente tem que É, fugir daquelas questões de surge uma nova mídia, parece que vai ser uma panaceia, e aí todo mundo quer resolver tudo usando aquela nova mídia, e não é bem assim, né? E o que a gente vê, Romero, também, é que é importante que o design instrucional, que antes tinha uma visão mais generalista, ele agora tem vários desdobramentos. E aí sim, nós vamos ter designs instrucionais especializados em games, por exemplo, que tem uma estrutura diferente do design instrucional que é feito
para um autoinstrucional, que era o início dele, o autoinstrucional, daquele formato linear e tudo mais, de um outro que vai trabalhar com as tuas realidades virtuais aí, realidade aumentada, Imersivas. imersivas. Então, são processos diferentes e nem sempre o design que faz de um faz outro. Sim, Mesmo perfeito. quando nós tivemos a experiência de trabalhar, né, com design instrucional no curso de licenciatura em ciências, nós vimos na equipe de design designers ótimos, que sabiam trabalhar muito bem com as disciplinas duras, né, física, matemática e todas as disciplinas dos primeiros módulos, e que se complicaram muito quando entraram nas disciplinas pedagógicas. O design de um conteúdo, de uma disciplina da área pedagógica é diferente de um da área de ciências, mais ciências exatas. São processos e procedimentos diferentes, e isso aí, quer dizer, não é vamos dizer, uma receita de bolo que você muda o ingrediente e joga aquilo ali e vai dar certo. Não dá. Tem que haver uma sensibilidade para a área, né? Sim. E isso E, é importante. e qual que é o perfil esperado de alguém que queira se especializar em design instrucional? E quais seriam as competências que ele vai ter que desenvolver? Olha, no livro, logo no primeiro capítulo, nós trabalhamos, inclusive, filtrando as competências que são consideradas internacionais pela Associação Internacional e tudo mais de competências, né? E da área de educação e tecnologias, e que elas foram atualizadas em 2012, e algumas delas não têm muita articulação com o que nós fazemos aqui no Brasil, mas elas foram filtradas e colocadas no primeiro capítulo. Foi um artigo que foi a minha parte, um capítulo meu, em que estão colocadas as competências, né? As competências de um design instrucional, porque existem vários, né? Vários tipos. Tem aquele design instrucional que é o que carrega o piano. O primeiro nível, aquele que vai fazer o processo. Tem aquele outro que trabalha na mediação com os professores e articula. E tem aquele que trabalha com os planos de gestão, com o nível de gestão. Às vezes, muitas vezes, os três personagens estão integrados e incorporados em um só. Mas o ideal seria ter esses processos, ter esses três perfis de profissionais. E eles atuam, as competências deles, elas são muitas, muitas mesmo. E vão da avaliação, planejamento, próprio design, a produção, e a mais complexa que a gente vê quando faz quando a gente começa a fazer o curso, que essa foi complicada para todo mundo, que é de gestão. Então, quando Sim. chegava na hora de fazer o projeto e calcular a gestão, eram as coisas mais terríveis. Então, o que eu digo é que, assim, qual é o perfil? Eu acho que é o perfil daquele que deseja desenvolver cursos, agora, sobretudo, cursos online. E ele vem, como nós tivemos nos nossos cursos, das mais diversas áreas. É claro, todos nós estamos sempre estudando. E aí, quando nós tínhamos as nossas turmas, nós dizíamos, cada um com seus conhecimentos e com as suas dificuldades. Então, os que vinham das áreas mais pedagógicas, que tinham uma formação mais na área pedagógica, muitas vezes a maior dificuldade era com você, era na área tecnológica. E você fazia com que eles pudessem desenvolver até um pequeno projeto e tudo mais em 30 dias. E eles faziam. Eles faziam um Agora, jogo. exatamente. Então, para aqueles que vinham das áreas mais ligadas à informática e tudo mais, esta parte era tranquila.
A parte Tranquilo. mais complicada era quando entrava no planejamento pedagógico, no pensar pedagógico. Nas Então, teorias pedagógicas. ex exatamente. Então, ela é uma área de síntese, Romero. Então, você tem uma parte, todo mundo vai ter dificuldade no final. E a parte de gestão, a parte de avaliação também é uma parte extremamente complicada, porque você vai ter que pensar em uma outra maneira. Então, todo mundo aprende. Eu acho Sim, que o perfil é muito ligado à motivação que você tem para aprender. Você pode ser um professor, um engenheiro, alguém da área de tecnologia, qualquer um que, se ele tiver, nós já tivemos até da área de saúde, bastante gente da área de saúde, ele quer aprender a desenvolver cursos online. A motivação é que faz com que superem as dificuldades e a gente siga fazendo o melhor dentro daquilo que a gente se propõe. muito bem. Bom, a gente vai falar um pouco agora da situação atual, porque está tendo várias perguntas aqui. A Andrea, por exemplo, perguntou como que o DI pode contribuir com as organizações, de forma geral, para a aprendizagem remota nessa situação de pandemia. A Flávia, quem mais? A Bárbara, como podemos usar o design institucional nessa nova modalidade de ensino em que os professores estão aprendendo a usar as tecnologias? Deixa eu ver se tem mais uma que se encaixa aqui. Como que o Graciano, como pensar uma educação para o século XXI dentro dessa perspectiva do design de ensino e aprendizagem. Então, essa nova realidade, qual que é a importância e como que o design institucional pode contribuir e deve contribuir nessa nova etapa, todo mundo aprendendo a trabalhar online, o novo normal estão dizendo que vai ser mais online do que já era, Com etc. certeza. Olha, o que eu vejo, em primeiro lugar, é que o design institucional, dentro de uma formatação de educação à distância, num projeto macro de educação à distância, massivo e etc., ele é uma pessoa importantíssima dentro de um processo de construção de equipe. Uma equipe que tem não só ele, mas tem os professores, tem o web designer, tem todo um pessoal da informática, tem os roteiristas, os vídeos, a produção de vídeos. Então, é uma equipe muito complexa, com diferentes formações, e ele é um que consegue fazer, inclusive, a articulação e gestão com todos os demais. E para que possa o melhor resultado chegar até ao final e ser oferecido com boa qualidade para o aluno. No momento desse, nós estamos sozinhos. Nós temos um compromisso com os nossos alunos. Então, nós temos que voltar para nós e ver o básico, o mais fundamental, para que nós possamos oferecer com qualidade algum processo de ensino para os alunos. Nessa condição, nós temos que fazer um exercício muito forte de empatia e se colocar como aluno, nosso aluno, né? Nós sempre, a vida inteira, nós brincamos em todos os nossos cursos que o design instrucional era o primeiro aluno do professor, do conteúdo do curso, né? Então, qualquer curso que seja oferecido, o design instrucional era aquele que conversava com o professor apresentava o conteúdo e ele sentava e ia procurar ver, mas qual é o objetivo? Mas quanto tempo? O tempo é fundamental nesse processo. E não vamos pensar em transpor o tempo do presencial para o tempo online, porque o tempo do curso online é outro. Vamos entrar naquela discussão de cultura digital e cultura analógica. O tempo do presencial é o analógico, as horas corridas, o horário de 8 até o meio-dia, ou de 9 ao meio-dia, aquela questão toda. É um horário do relógio. O horário digital é
o tempo todo. E aí, inclusive, que mora o grande perigo, porque sim, nós temos um horário totalmente aberto. E aí nós temos que pensar uma outra realidade, e a realidade do nosso aluno. Primeiro, que nós estamos, quando nós oferecemos as nossas disciplinas, nós estamos invadindo o espaço de moradia dessas pessoas. E eles estão invadindo os nossos espaços. Então, que não ele não vai ter o tempo, mas ele ia para a universidade, ele ia para a faculdade, ele ia para a minha disciplina no horário das 7 da noite às 10 da noite. Tudo bem. Aquele era o horário do relógio, era o horário analógico. Agora estamos em uma outra cultura em que nesse horário pode acontecer dele ter problema com o filho, com isso e aquilo, porque ele está sozinho, ele está isolado, ele está em casa. Então, pensar um tempo e nisso pensar no nosso tempo também. Então, nós estamos neste conjunto, não é só o aluno, é professores e alunos dentro da mesma situação, dentro de uma mesma lógica. E aí nós vamos pensar qual é o objetivo? O que é possível fazer dentro dessa realidade com o número de alunos? E é claro que se eu tenho 20 alunos, eu tenho um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado com 20 alunos, é muito diferente do que eu ter 200 alunos na graduação. sim. Inclusive em termos de nível, de maturidade, muita coisa. Então, nós temos, e aí é que o design institucional se coloca como questão fundamental. Quantos alunos, que tipo, qual é o estilo de aprendizado de ensino do professor? Não é só o estilo de aprendizado do aluno, como é o seu estilo de aprender? Essa é a primeira questão. Como é que você aprende? Como é que você ensina também? Qual é o seu Sim. estilo de ensino? Então, tudo isso é uma maneira que só o professor, parando, pensando e aí planejando, nem que ele leve 3, 4 horas, 2, 3, 4 horas antes, ele planeja aquelas ações que vão acontecer naquele momento que é a aula dele. E o ideal seria o quê? Que ele pudesse fazer isso no coletivo. É uma outra organização. Nós, professores, principalmente professores universitários, estamos muito acostumados a vida inteira, faz parte da nossa cultura, cada um cuida da sua turma, e mesmo quando as disciplinas são as mesmas, com a mesma ementa, cada um dá a sua disciplina do seu jeito. Seria agora uma questão assim essencial se a gente pudesse encontrar os nossos colegas que oferecem a mesma disciplina e a gente pudesse pensar junto o que nós podemos fazer, mas colocando-se sempre no lugar do aluno e colocando a possibilidade que ele tem de fazer aquilo ali no tempo que ele tem, não entrar muito na questão de 500 milhões de exercícios, né, como a área de exatas gosta, Sim. mas fazer o aluno refletir, aprender, trabalhar talvez em equipe, desafios são fundamentais, reflexão, uma capacidade de atuação em colaboração, reflexão, são os 4 Cs, né, os soft skills, que estão aí no mundo inteiro como condições mais do que importantes para que os alunos possam ir além, para a aprendizagem desejada para esses alunos. Porque nós não sabemos se um aluno da informática, por exemplo, ele vai continuar sendo, vai seguir isso como na área de trabalho. Se um pedagogo vai continuar sendo isso, se um geógrafo vai continuar trabalhando com geografia, né? Então, são formações, mas que vão construir, sim, vão dar um olhar, vão dar uma formação, vão dar um conhecimento, mas o futuro, a questão da empregabilidade, de garantir que aquele aluno que se formou
em uma determinada área, ele vai continuar sendo aquilo. Mas se nós garantirmos a ele condições de reflexão, de comunicação, colaboração, criatividade e, principalmente, criticidade, capacidade de análise crítica do processo, reflexão e avanço no conhecimento, autonomia para aprender, processo. O conhecimento está todo aí, está disponível, né? Eu brinco muito que educação à distância é uma coisa extremamente nova e que se em 98 alguém fosse procurar no Google o que era educação à distância, não ia encontrar nada, porque o Google não existia. Ele nasce em 2000 e só lá para 2005 é que ele se sistematiza como Google em português, 2002, 2005, é que ele passa a ser uma condição extremamente viável de acesso a buscas. Antes haviam outros tantos, eu brinquei com muitos deles, mas com essa sistematização nós temos pouco mais do que 15 anos. Então, veja, educação à distância é jovem e ela está avançando. E design instrucional, nessa articulação, nessa integração com as tecnologias digitais para a educação, ele é muito, muito necessário e muito jovem. E ainda tem muito chão pela frente, muitos desdobramentos. Sim. E você está contribuindo muito para essa evolução aí, né? Parabéns. Outra coisa, existe uma tendência, você citou isso, né? No caso de exatos, milhões de exercícios, mas não só em exatas, a gente percebia isso no início do EAD, quando os professores estavam começando a migrar do presencial para o EAD, e agora, num volume maior, os professores indo do ensino tradicional para o online de uma forma repentina. Um fenômeno que a gente percebe é uma espécie de, acho que, tentativa de compensação, porque o professor acha que não está dando a aula presencial que ele gostaria de dar, então ele meio que compensa isso dando mais atividades e passando mais materiais e muita coisa e sobrecarregando os alunos com um volume grande de atividades. E me parece que o design instrucional também, nesse campo, pode ajudar a você fazer um dimensionamento racional do que e por que cada atividade vai ser desenvolvida e não apenas tentar, pela quantidade, compensar uma pretensa falta de qualidade, né? Que dicas você daria, então, para quem que não vai ter tempo de fazer um curso seu de design instrucional e já está aí com o seu curso online rodando, para ele conseguir dimensionar bem esse volume de trabalho? A primeira coisa é aquilo que eu disse. Olha, pensa o que você vai fazer, vai dar de exercício, de atividade para o seu aluno. Pensa no nível do seu aluno e veja se aquilo tudo é possível, se você se coloca na condição dele, não com o seu conhecimento, mas com o conhecimento que ele tem, e veja a quantidade de tempo e esforço que ele vai ter. Seja o seu primeiro aluno. Quando você coloca o professor para fazer isso, e então eram aquelas questões que, por exemplo, como design instrucional, foram várias vezes que nós chegamos a dizer assim, professor, mas essa aula que o senhor quer dar, qual é o objetivo dela? E aí o professor, que era o professor, né, não tinha a base pedagógica, porque isso é uma questão extremamente importante. Professor universitário não tem uma formação para ensino. Ele trabalha com pesquisa, faz concurso e, de repente, vira professor. Né? Isso a Rosângela Medeiros, que você conhece, me orientando, fez a tese dela um mês atrás. Que está nos assistindo agora. Defendeu, né, defendeu exatamente o discurso é esse. De repente, eu virei professor, mas eu não tenho a formação. E aí você pergunta, mas o que você deseja? E ele diz, ministrar o tema tal. Não, professor, isso aí é um desejo seu. Mas o que os alunos têm que aprender? Aí ele diz para aprender. O que eles têm que aprender é dessa aula. Tudo. Mas como é que ele vai aprender tudo em uma aula? Ele lê e aprende. Não, professor, ele não lê.
e aprende. Aí ele, mas eu a vida inteira dei aula assim, e ele não sabe exatamente o que acontece. Mas eu passo 50, 60 exercícios ao mesmo tempo para o aluno, e ele resolve tudo e me entrega na semana seguinte. Eu nunca perguntei como é que ele fez. Eu digo, o senhor já ouviu até no YouTube as listas, respostas da lista, e um copia do outro e leva. Sim. Ele não se preocupa, este professor não se preocupa com o aluno, ele se preocupa em dar aula dele. Deu a aula dele e foi embora. E o que faz o design instrucional? É o advogado do aluno. Ele vai lá e diz, olha, não é assim, o aluno vai ter que aprender, você tem que diminuir. Então era uma guerra, porque nós toda vez temos que conversar com os professores. O tema é esse. Você coloca o que é essencial e depois você faz aí para saber mais. Se você tiver interesse, olha, tem mais isso, mais isso, mais isso. Agora, não é aquela aula ou aquela disciplina que vai fazer com que o aluno aprenda tudo sobre nenhum tema. Mas não existe tema em nenhuma área que o aluno vai querer, que o professor possa garantir que o aluno vai aprender tudo naquele pouco tempo. Então, vamos moderar esse tempo, né? Principalmente isso e os objetivos. E me parece que o simples exercício do professor colocar no papel, faz lá um cronograma com as horas que o aluno dispõe para estudo, as disciplinas que ele tem que fazer, as atividades que você está passando. Agora que você começa a colocar isso no papel, você percebe a inviabilidade de muita coisa, né? O tempo que se tem. Então não pode ser uma coisa unilateral, você simplesmente vai jogando e achando que fez a sua parte, mas não, você tem que, aquilo que você falou é ótimo, vou começar a usar bastante. Se colocar no lado do aluno, né? Enxergar pelo outro lado. E o design institucional tem essa visão, ele é, como você disse, o advogado do aluno, ele está sempre olhando por esse lado. Um professor que entenda disso, que mesmo que não seja designer institucional, mas conheça um pouco do que é ser um design institucional, ele vai aplicar isso na hora de fazer as suas atividades, né? Então, o design institucional começa definindo o objetivo, aí ele pega o material, o conteúdo, e começa a marcar em hora relógio, porque nós estamos sempre nessa fronteira, né? Então, quanto tempo o aluno leva para ler uma lauda, uma página? Aí o professor manda ele ler 60 páginas numa semana, ou mais, e fazer 50 exercícios. Ele leva 10 minutos, 15 minutos, às vezes meia hora para resolver um exercício. Só que ele tem 50. E ele tem 3 textos cada um, e tem vídeo, e tem não sei o quê. Se contar, e a disciplina desse professor é de 3 horas. E eu digo, como tudo isso cabe nas suas 3 horas? Mesmo que você considere que o aluno duplique e que vá para 6 horas, mas 3 horas para ler de forma compreensiva e possa realizar as atividades. Então, você começa a ver que existe toda uma estrutura. E outra coisa, às vezes o que ele lê não tem a ver com o que a atividade pede. E aí você encontra o professor que diz, mas se eu perguntar exatamente aquilo que eu dei no texto, fica muito fácil. Aí eu digo, bom, mas então nós temos que colocar um tempo e dizer, você tem que ir além do texto para investigar em outros espaços sobre isso. Vamos contar o tempo disso. E aí, o que a gente vai tirar do conteúdo para garantir esse tempo? Então, essas questões, elas não estavam presentes na preocupação dos professores, né? Então, era só uma questão de jogar conteúdo e exercícios. E achar que quantidade é qualidade. Uma máxima que se diz na área de design é que muitas vezes menos é mais, né? E design institucional é design também.
Deixa eu acender a luz aqui, Tá porque... bom. Então, enquanto você acende a luz, deixa eu dar um aviso aqui. Ok. Todas as lives estão disponíveis, tá? As gravações da live estão disponíveis no YouTube, inclusive a da professora Vani vai estar lá disponível em breve também. E a gente criou um endereço curto, tá? Para vocês, que eu estou colocando aqui no comentário, e eu vou fixar, inclusive, esse comentário aqui. Tá aí o endereço vídeos.ecnd.org, tá? Ecnd é EAD trocando A por 100. É um endereço curto do nosso blog. Se você digitar ecnd.org, você chega no nosso blog. Se colocar vídeos na frente, vídeos.ecnd.org, você chega no canal do YouTube diretamente, tá? Onde vai estar também o vídeo dessa live maravilhosa que a gente está tendo aqui com a professora Vani Kensky. E eu vou agora entrar numa pergunta polêmica. Tá? Tenho várias perguntas polêmicas, não sei se vou conseguir colocar todas aqui, mas na verdade a pergunta não é polêmica, o tema é polêmico, né? E muito antes da educação à distância ou das tecnologias, até hoje se discute muito. Com as avaliações online agora, está ocorrendo uma balbúrdia, desculpe o termo, mas cada um quer fazer de um jeito, um acha que não dá, que não funciona de jeito nenhum, outros estão achando que dá com a tecnologia para resolver tudo. A pergunta é com relação à avaliação. Tá? Bom, a avaliação formativa não tem dúvida que é tranquilo, que dá para fazer muita coisa com as tecnologias, etc. Mas o grande problema é a avaliação somativa, as provas. Né? Tem professor que está fazendo prova sofisticadíssima, com sorteios de questões que em tempo real, que para cada aluno recebe uma questão diferente, outros querem fazer chamada oral com vídeo, mas aí é complicado porque você não pode exigir isso do aluno. Bom, tem várias questões aí. Qual que é a sua opinião e quais são as suas sugestões para esse período de ensino remoto emergencial para a gente fazer as avaliações? Bom, a primeira coisa é que você já caracteriza a sua avaliação quando você define os objetivos da aprendizagem. Então, a avaliação ela tem que estar de acordo com o objetivo. Afinal de contas, quando seria, vamos dizer, o preâmbulo dos objetivos, ao final desta disciplina, o aluno deverá ser capaz de. E aí, o ser capaz de são os objetivos que você vai perseguir e que o aluno também vai perseguir e você vai avaliá-lo a partir desses objetivos. Então, não dá para ser um outro objetivo. Eu já tive professores que disseram, mas se eu fizer a prova em cima desses objetivos, todo mundo tira 10. Aí eu disse, então, se todo mundo tira 10, é porque você é um ótimo professor. Ele disse, não, senhora, eu tenho que fazer pelo menos aquele gráfico em que 25% é a curva normal, 25 tira 10, não sei o que, mas tem que ter também aqueles que não tiram nada. Eu digo, professor, vai depender, o gráfico pode tender para mais ou para menos. Mas, então, a primeira coisa os objetivos já definem o caminho. Se usa o ambiente virtual, Moodle, por exemplo, é extremamente fácil de colocar questões lá, inclusive questões randômicas, que podem ser colocadas e já tem toda uma preparação de atividades, de exercícios que você faz. Eu já cansei de fazer objetivos no próprio Moodle, que você vai colocando e coloca lá. É randômico, cada um que entra, aquilo ali, né, não é você que o próprio ambiente dá conta disso e, inclusive, se errou, você pode dizer, tá errado, vai tentar de novo e depois uma coisa que nenhum professor faz, né, vai olhar as estatísticas e aí pega cada aluno e vê, ele entrou, testou, acertou, não acertou e acertou tantas vezes, tentou tantas vezes, quer dizer, você vê, tem várias. Avaliação é alguma coisa, é um julgamento de valor.
é muito complexo você dizer que o professor, que o aluno aprendeu tudo. Mas você tem alguns critérios básicos e mínimos que você considera, que são aqueles que você vai levar, vai considerar. E aí a questão é trabalhar com outra questão, são os desafios. Desafios. Desafio para o aluno raciocinar. Tem algumas ações que até os alunos dizem, puxa, nem parecia que era avaliação, porque parecia um game. Então, olha, nós tivemos lá na licenciatura o Ivan, que era da equipe, e ele desenvolveu um game que envolveu 3 disciplinas diferentes, era a avaliação de 3 disciplinas diferentes, que os alunos, eles, cada vez que eles entravam, eles recebiam, era sobre sexualidade humana, questão de latitude, longitude e questão de, era uma questão da geomorfologia, eram 3 disciplinas diferentes. E aí o cenário eram os bonequinhos e a questão da reprodução humana. E conforme o microclima. Então, ele estava numa área de deserto, então cada vez que entrava, dava algumas questões diferentes e eles testavam. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que criar hipóteses, porque que naquelas condições havia reprodução ou não, havia vida ou morte. Por quê? E quais as condições, e aí em cada disciplina eles iam buscar os resultados. É buscar na sua disciplina questões, no seu conteúdo, questões que possam trazer desafios para os alunos na forma de algum tipo de ação que ele tenha que discutir com os colegas, que não tenha uma resposta pronta, mas que leve o aluno a comunicar, colaborar, trocar ideia e chegar a alguma conclusão. Não, a resposta não é uma lista de atividade de exercícios que já vem com a resposta que eles mesmos postam no Facebook e todo mundo copia. É raciocínio, é reflexão. Então, dá trabalho? Claro que dá trabalho. Mas existe uma coisa que eu acho extremamente interessante, é que a Unesco abriu no site da Unesco um site sobre educação em tempos remotos, em tempos emergentes. Sim. E nele tem um monte de depoimentos de professores de todas as áreas, de todos os países, sobre as práticas bem-sucedidas que eles estão desenvolvendo. E, inclusive, questões sobre as avaliações, porque aí envolvem cada áreas, cada disciplina, e dali também tem links. Aquilo ali não termina nunca, né? Porque aí tem links, olha isso, vê isso, e você vai navegando e vendo coisas fundamentais, essenciais e extremamente criativas que professores estão fazendo. Colocar um vídeo dentro do coisa e começar a trabalhar com aquele vídeo e perguntar para os alunos, dentro das questões da área, se isso, se aquilo, se por Sim. acaso você viu avaliação coisa... de cenários, né? Todos os possíveis, né? Aí vai depender muito, não dá para dar um exemplo concreto, né? Mas Sim. colocar alguma coisa da vida, a própria situação dele, e dizer como, não num lado, vamos dizer, romântico, emocional dessa situação, mas possíveis soluções que a área X pode trazer para isso aí. Ou colocá-los até se é uma formação, né? E aí eu vou ter que falar só dentro da área de formação de professores, colocar os alunos para discutirem condições concretas que eles têm para solucionar isso aí. Que exemplos você encontra que seriam viáveis para se trabalhar nesse jeito? Tirar essa carga do século XIX de que o professor é o detentor do conhecimento e o único do qual emana o saber.
e compartilhar e trazer que os alunos também possam participar disso e refletir. Isso é avaliação. A avaliação não é da... Eu digo, inclusive, para os meus alunos, tem uma avaliação burocrática, que é a nota, que essa, tudo bem, a gente vai... É nota, a burocracia está ali, a gente vai resolver isso no processo, que é o formativo. Sim. E a avaliação somativa, ela já está dizendo, é a soma do processo. O desempenho que você tem durante o processo, ele vai garantir a você uma formação, um conhecimento que no final, e aí eu digo, ó, não vai ter prova não, na minha disciplina não tem prova, vai ter uma autoavaliação. Eu já tive muita aluna de graduação que disse, eu preferia prova, porque eu tive que pensar tanto, eu tive que... Porque eram coisas assim, o que você pensou, o que você aprendeu e que você não conhecia, ou o que você já sabia e que você aprendeu mais. Ou aquilo que... Coisas desse tipo, que ela disse, eu tive que pensar muito. E eu dizia, olha, nós vivemos isso aqui, isso aqui, isso aqui, e agora você reflita sobre esse tema. O que você aprendeu que você não sabia? E ela disse, mas eu tenho que pensar muito. Eu preferia não a prova, que aí você diz, fale sobre não sei o quê, e aí eu escrevo o que eu acho. Agora, quando você pensa, pergunta para mim o que eu aprendi, nunca ninguém me perguntou isso. E exatamente é isso. Nós, professores, nunca perguntamos. Mas é isso. Está bombando aqui de perguntas, o tempo está acabando, mas eu vou falar uma pergunta aqui da Marielle. Aliás, a Marielle foi quem me estreou no Instagram, assim como estou fazendo com você. Acho que essa é a sua primeira live no Instagram, não é? Debutando aqui. Então, a minha primeira live no Instagram foi com a Marielle Azubel, que acabou de fazer uma pergunta aqui, que é sobre o ensino remoto na educação infantil. É outro assunto polêmico também. E aí, o que você falaria? E, rapidinho, porque nós temos várias questões ainda na fila. Olha, eu acho que o ensino remoto na educação infantil é uma conversa com os pais. É uma conversa entre pais e professores. E porque eu tenho meus netos, eu tenho meu neto de 5 anos, que algumas atividades ele ama de fazer, principalmente aulas de movimento. Agora, tem outras que ele dorme, tem outras que eu prefiro ver o desenho, ele não quer. Então, eu acho que... E a gente não vamos caminhando. Eu acho que no final, eu não tenho realmente, eu só tenho o acompanhamento dos meus netos, e aquilo... Opa, acho que deu algum problema aí com... Deve ter dado algum probleminha. Ah, voltou, tudo ok, pode continuar. Eu acho que é alguma coisa que a gente ainda tem muito para aprender. Eu não tenho uma resposta fechada, mas eu vejo o seguinte, que as crianças ficar sentado, como nós estamos agora, um tempo diante de uma tela, seja qual for, e nem todos têm telas maiores para ver, isso daí você precisa só quando eles estão vendo um vídeo, um desenho daqueles que eles amam. Mas dentro da própria relação da pedagogia, a atenção de uma criança, ela é de 5 minutos com 2 anos, no máximo, e ele vai, com os 5 anos, ele consegue ficar 15 minutos atento, no máximo, quando a coisa tem muita atenção. Então, é isso que eu acho que é uma conversa entre pais e professores. Ou seja, o pai tem que ser o mediador, o tutor aí nessa situação. A criança não tem autonomia para curso online, né? Não, e não é nem aconselhável. Perfeito. Bom, a Kátia pergunta, e eu mesmo já vou responder, se pode usar o material das aulas das lives, óbvio, né? A gente disponibiliza, como eu coloquei o endereço aí, vídeos.escnd.org, tem lá os vídeos, é só citar
obviamente, as referências e podem usar à vontade sem fins comerciais. Se for para uso com fins comerciais, pode contactar a gente que a gente negocia, né? E quem mais? Vou ver outras perguntas aqui. O Correia, então, EAD seria apenas uma modalidade com a mediação da tecnologia? Curso por correspondência não seria EAD também? Claro, EAD é educação à distância, só que as mídias vão mudando, né? Não é isso? Hoje a gente tem mídias diferentes e melhores do É, que a velha e boa carta. oi, pera um instantinho. É porque Sim, eu trouxe para cá, para outro lugar, e eu estou segurando. Aí, sim. educação à distância é modalidade. Existem pelo menos duas modalidades, presencial e à distância. Como modalidade, ela é extensiva e engloba tudo. Quando o artigo 80 da Lei 93/94, em 1996, foi feita, não existia Moodle, não existia nada online, não existia internet na forma como nós conhecemos hoje. A educação à distância que está colocada na lei são programas de educação à distância. É rádio, TV, é o impresso, tudo isso são modalidades. No remoto, tem os programas hoje em vários espaços, em vários estados, que descobriram o rádio, que estão atuando, fazendo programas em TV aberta, todos os meios, porque o que está dito lá são programas onde alunos e professores estão em espaço e tempo diferentes, mediados pelos meios de comunicação e informação. Não existe, não é só o digital, é tudo. Inclusive, quando eu aprendi que era lá na França e que eles faziam programas de cursos para a África francesa, o centro da África, que não tinha luz elétrica e que era correspondência de carta manuscrita que o aluno mandava para os professores na França. Isso é claro em 1995, 96. Mas, de toda forma, é para mostrar que a abrangência, tudo, desde que o aluno e professor estejam em espaços e tempos, não no mesmo espaço, não na mesma sala, nós estamos falando de educação à distância. E o ensino remoto está dentro desse conjunto. Perfeito. Bom, eu vou agora falar algumas perguntas para você tentar respondê-las em 5 minutos, que é o tempo que nós temos, tá? Nossa! Então, a Flávia fala sobre a aplicação da psicologia na carreira, pergunta também na carreira de DI, qual é o maior desafio de um design instrucional? A pergunta aqui da Érica é que dica se daria para quem está entrando no mercado? E o Alexandre sobre alguma dica para estratificar a atividade síncrona e assíncrona. Então, são as últimas perguntas que a gente consegue aí responder por Bom, hoje. Tem mais uma. Alguém pediu o seu contato, mas aí eu coloco no comentário lá da postagem depois, um uhum, contato, inclusive, eventualmente eu crio uma postagem no blog para resumir uhum. algumas coisas que não deu para responder aqui, a gente responde lá, tá? Eu acho que o melhor contato é o vani@siteeducacional.com.br. Eu depois Pronto, mando para você direitinho tá bom. Então, e já coloco. Vani, tudo vani@siteeducacional.com.br. junto. Tudo Isso. junto, É. perfeito. Além Agora, disso, eu essa coloco lá nos comentários. tá ótimo. E uma coisa que é importante nesse processo, quem estiver interessado, eu acho que tem alguns cursos no Brasil, tem cursos excelentes internacionais, quem tem um domínio de inglês, são cursos maravilhosos, alguns gratuitos, tem vídeos. Agora, antes de mais nada, é preciso saber, porque existem trilhas diferentes de formação para quem quer trabalhar com isso dentro de espaços de trabalho, de organizações, um outro modelo de design institucional totalmente diferente, voltado para treinamento, voltado para formação profissional. E o lado acadêmico, que tem um modelo totalmente específico. Então, primeira coisa é saber qual é o caminho, tá? Qual é para onde se quer ir.
Então, a parte toda de treinamento, ela tem um design específico e a parte acadêmica. Então, isso aí a primeira coisa a saber. A questão dos cursos, procurem Instructional Design Course em diferentes espaços e vocês vão ver. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde isso é muito mais desenvolvido, tem graduação, mestrado, doutorado em design Sim. institucional. Tá. Então, é só para se ter uma ideia e é possível fazer disciplinas ali. Tá? Bom, Vani, a questão desculpe da... interromper, Oi. mas infelizmente está esgotando, vai ser cortado o nosso Tá. tempo. Foi ótimo, muito obrigado. Muito ok. No blog eu coloco algumas respostas para vocês Tá que ok. não puderam ser respondidas